Eu sei que talvez possa haver pessoas no nosso meio que você fala, pastor, eu estou voando totalmente. Talvez haja 2 motivos para isso. Primeiro, ou 3. Primeiro, você talvez não tenha costume de ouvir palavras tão densas. Segundo, você também talvez não tenha vindo a essas últimas reuniões em que nós já falamos disso, não é? E terceiro, porque certamente você talvez falta um arcabouço maior, teológico, que nós não podemos fornecer aqui agora. Tá bom? Mas veja, Mateus capítulo 24. Diz assim no versículo 3: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Eles trazem aqui 3 perguntas de caráter escatológico. Quando haverá a tua vinda? E que sinal haverá destas coisas finais? E aí Jesus vai responder a eles, certo? Ele vai dizendo, e ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Aí ele passa a falar várias coisas aqui, até o 14. No 15, se declara o que aí? A grande, está na sua Bíblia o título aí, a grande tribulação? Então a grande tribulação aí são os 3 anos e meio finais, dos 7. E o que vem antes? Versículo 3, o que diz lá em cima? Versículo 3, o que diz lá em cima? Então você tem o princípio das dores, um primeiro período. Depois, a grande tribulação. Os 7 anos se subdividem em duas partes. Princípio das dores, 3 anos e meio. Grande tribulação, 3 anos e meio. Alguém fala assim, porque eu já falei assim, pastor, mas nós já estamos no princípio das dores. Eu diria, é assim que se diz comumente, porque eu tinha meus 5 anos, 6 anos de idade, e já minha mãe falava, meu filho, nós estamos no princípio das dores, porque assim ela aprendeu. E aí se passaram já 39 anos, ou pelo menos 35, 34 desde então. Hoje eu tenho 39, e o povo continua dizendo, estamos no princípio das dores. E assim, essas dores nunca acabam. Nesse sentido, dessas dores, o mundo geme desde o início da humanidade. Porque desde o princípio há guerras. Desde o princípio há fome. Desde o princípio há morte, ou não? Mas veja que a Bíblia profetiza um tempo específico que antecede a grande tribulação e, portanto, compreende 3 anos e meio, a qual a Bíblia chama de princípio das dores. Nesse tempo, você vai sentir as dores. Não, porque eu vejo fome no mundo. Mas no mundo sempre houve fome. Agora eu pergunto, você está sentindo essa dor? O mundo como um todo está sentindo esta dor? Então, portanto, vá com calma. Quando essas dores vierem, você vai sentir. Quando a fome chegar, você vai sentir. A igreja de Cristo ainda estará aqui, na terra. Mas isso não é arbitrário. Isso não é arbitrário. Eu sei que tem toda uma confusão. Jesus, o arrebatamento é antes da grande tribulação. Não, é na metade. Não, é no final. Eu não tenho nada com essas correntes de pré, mid, pós. Não tem nada a ver com isso. A Bíblia que diz. Em nenhum lugar da Escritura você vai encontrar uma palavra absoluta. Você vai encontrar o quê? Apocalipse 3:10. Quando se diz assim, aqueles que guardarem a palavra ou a minha palavra da perseverança, e é somente aqueles que guardarem, não é todo mundo, não é toda a igreja, aqueles que guardarem serão também guardados da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro. Portanto, a promessa é de que alguns serão guardados da hora da grande tribulação e, portanto, dos 3 anos e meio finais. Não há promessa de ser levado antes. Entendem isso? Então, quem aqui quer ser guardado da hora da aprovação? Bem, para os que querem ser guardados da hora, cuidado, não é guardados na hora. Porque ser guardado na hora é estar aqui, passar pela tribulação e ser guardado aqui na terra. Assim como os 3 amigos de Daniel,
né, mais conhecidos por Sadraque, Mesaque e Abidnego, nomes pagãos dados por Nabucodonosor a eles, foram guardados na fornalha. Eles não foram guardados eles foram guardados na. E da e na são diferentes. A preposição muda tudo. Em, de. Pastor, não é da. Não é de, é da. É porque de e a, preposição, artigo, dá. Mas se você separar, de, a. Então tem diferença ou não tem? Então, enquanto os 3 amigos de Daniel foram salvos ou guardados na fornalha, a promessa de Apocalipse 3:10 é ser guardado da. E, portanto, esses que serão guardados da não passarão pela grande tribulação. Portanto, a promessa é de que eles serão salvos ou livrados, certamente pelo arrebatamento, antes dos 3 anos e meio. Esse é um ponto fundamental. Agora, você que quer ser guardado da hora, tem que guardar a palavra. Pastor, mas eu guardo a palavra. Eu acho que não. Ou talvez sim. Porque quando eu falo eu acho que não duvido de você em particular. O problema é que quando você se depara com a palavra de Deus e não com a palavra dos homens. Porque a palavra dos homens, inclusive no sábado que vem agora, às 10 horas da manhã no canal 6, eu respondo a uma pergunta assim: pastor, qual é a igreja verdadeira? Você tem que assistir o programa. Mas não vou falar que é aqui não. Não. Até porque eu digo que a igreja verdadeira não é uma denominação. Não é uma denominação. E por que não é? Porque a Bíblia não fala de denominação. Vocês já viram falar de denominação na Bíblia? Não diz isso. Não há denominação na Escritura. Agora, a igreja verdadeira, ela anda no trilho da palavra apostólica, da doutrina de Deus. Lembra que Jesus diz assim: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é minha, ou se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Olha o que Jesus está dizendo: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá a respeito da doutrina. Você tem que olhar para a doutrina, porque a doutrina é o ensinamento.